Bom, aqui foi uma página que eu enviei há semanas atrás e fala sobre justamente, vou voltar aqui, fala sobre a importância do solo e resume, né, tem esse vídeo aqui que fala sobre a importância do solo. E na página 169 tem essas explicações que eu acabei de passar no vídeo anterior, tá? Então vamos lá, vamos resumir aqui. Monocultura é quando um agricultor faz na mesma área, né, no mesmo local, somente um tipo de planta. E esse processo aqui de monocultura, né, um tipo de cultura, um tipo de cultivo só na terra, promove o empobrecimento dessa terra. Essa terra fica desgastada, essa terra fica sem os nutrientes necessários para ter uma boa safra, tá? Nesse vídeo aqui, ó, mostra direitinho essa questão, tá? Então, num solo, o ideal seria você fazer uma rotação de culturas, uma rotação, né? uma alternância de cultivo. Então, aqui tem o resumo. Então, alternar o plantio de diversas culturas numa mesma área, tá? Entre uma safra e outra, como eu dei o exemplo, né, do milho, do algodão e da soja. E esses três aqui são as técnicas de cultivo, aliás, as técnicas de melhora de um solo. Se o solo tem excesso de água, ele é muito encharcado, é preciso fazer uma drenagem, né? Excesso de água também evita o processo de plantio. A adubação, que é colocar os nutrientes nesse solo, né? Então, várias técnicas são usadas. Desde quando você já viu alguém lá colocar a casca de ovo na plantinha em casa para a plantinha ficar mais forte? Isso é uma técnica de adubação, né? Doméstica, residencial, mas é uma técnica de adubação, tá bom? É colocar nutrientes nesse solo. Aração é abrir espaço para o solo, para a entrada de ar nesse solo e de água também, tá? Então, é preciso também aração do solo. Irrigação é molhar o solo seco. Então, quando o solo está muito seco, por qualquer que seja o motivo, né, falta de chuva e etc., você precisa molhar o solo com esse tipo de técnica. Aí, na atividade que eu passei nessa última semana, tem essas perguntas aqui que eu vou explicar. Primeiro vocês têm que observar essas duas imagens aqui. Essa imagem primeiro mostra um solo permeável que consegue absorver a água, né, e consegue absorver e consegue fazer com que essa terra fique fértil. É importante eu explicar isso aqui, gente, porque eu acho que não ficou tão claro. Permeável não é um solo arenoso, por exemplo, tá? Mas esse daqui especificamente, ele é permeável, mas ele também absorve, ele também deixa essa terra molhada para esse plantio acontecer, tá? Então aqui, essa característica de ser permeável, ele é permeável, mas não é como acontece no solo arenoso, que ele seca com facilidade, tá? Ele consegue absorver a água e deixar esse solo fértil. É o nível necessário para a fertilidade dessa terra, tá? Para produzir alimentos. A imagem 2 mostra, aqui eu usei uma passagem da história do reizinho, né? Tomara que você já tenha visto aqui a história, lido a história comigo. Ele atravessou em sua viagem, passou por uma área seca com poucas chuvas durante o ano. Então aqui você percebe um solo. Ah, professora, mas aqui tem plantas desenvolvendo. Sim, o solo ele pode desenvolver tipos de plantas que vão conseguir se desenvolver nesse tipo de solo, mesmo ele sendo seco, tá? Então é um solo seco, aqui está dizendo que a área é seca, né? Com poucas chuvas durante o ano, ok? Então, a partir essas duas imagens aqui, está perguntando como poderíamos classificar esse tipo de solo apresentado na imagem 1. Gente, presta atenção nisso daqui, porque essa legenda aqui está indicando que ele é um solo permeável e tudo mais, porém é um solo fértil, tá? Ele produz alimentos, tá bom? Para vocês poderem lembrar daquilo que eu expliquei no outro exemplo, porque se você só levar em consideração que ele é um solo permeável, um solo arenoso é um solo permeável, né? Mas ele seca com facilidade.
Ele absorve e seca com facilidade, tá? Não é esse caso aqui. Na questão 2, observando a imagem 2, podemos perceber que esse tipo de solo precisaria de uma técnica de agricultura para se tornar fértil. Qual delas seria? Então, se ele tem uma área seca, tá? Ele tem uma área seca com poucas chuvas. Essa legenda aqui é importante prestar atenção. Tendo essas duas características, qual tipo de técnica eu usaria aqui? Preste atenção, gente. Na verdade, você poderia usar pelo menos 3 do que está aqui. Só que a partir dessa característica dele aqui, qual delas seria a melhor, tá? Bom, 3. O milho era cultivo no reino do personagem principal da história, Lida. Fazer apenas um tipo de cultivo, cuidar de um tipo apenas, né? Produzir um tipo apenas na terra, prejudica o solo. Qual opção abaixo explica esse tipo de uso do solo? Então, quando você faz um tipo apenas de produção no solo, isso se chama o quê? Adubação, monocultura, fertilização ou solo seco? Uma dessas opções aqui, ok? Então, no próximo e último slide aí de exercício tem. Aqui é de novo uma representação da parte da história que fala sobre os conselheiros, né? Falando com o reizinho. A imagem 4 e a imagem 5 estão mostrando um tipo de técnica, tá? É a mesma técnica, porém utilizando ferramentas diferentes, tá? Aqui você tem um trator e aqui você tem uma enxada, tá? Aí os conselheiros do reizinho tentaram explicar para ele que deveria ocorrer na agricultura, plantio na terra, uma rotação de culturas. Procure na página 168 do seu livro e explique o que os conselheiros diziam sobre a rotação de culturas, tá? Quando o conselheiro diz, né, nessa passagem, que é preciso mudar o tipo de cultivo, né, não plantar só uma coisa, eles estão se referindo à rotação de cultura. Estou pedindo para você ir lá na página 68, para você poder saber, né, a definição de rotação. Na imagem 4 e 5, estão sendo mostradas uma técnica feita no solo para abrir espaço para a entrada de ar e água. Qual o nome dessa técnica? As duas imagens estão mostrando a mesma técnica, só quero o nome dessa técnica, tá? O que eles estão fazendo aqui? Letra A, número 6. Há uma diferença na forma de realizar a técnica entre a imagem 4 e 5. Qual é a diferença? Dentro dessa técnica que você vai responder na questão 5, você vai me explicar qual é a diferença aqui. Eu já expliquei isso no vídeo anterior, tá? Se você ouvir direitinho, eu vou estar explicando essa diferença aqui. Questão 7. Considerando o período em que se passa a história Reizinho Mandão, qual a forma que você acredita ter ocorrido nessas terras, tá? Se você voltar um pouquinho lá na história e nas explicações que eu postei aqui, você vai ver que o período que se passa é um período bem antigo, né? 1565, eu acho, se eu não me engano. Então, qual dessas técnicas você acha que foi utilizada lá nas terras do Reizinho Mandão, na agricultura do reino dele? Você acha que essa ou essa, tá? Então, é isso.